Olá, tudo bem? Gente, é engraçado, né? Eu sempre fiz esses vídeos muito à vontade, assim, muito do jeito que dava, onde eu tava, quando me dava vontade. Eu tinha umas anotaçõezinhas sempre, mas esse vídeo especificamente, impressionante como que a nossa cabeça funciona, né? Esse vídeo especificamente eu demorei mais pra fazer. Eu tô alguns dias aqui tentando parar um tempinho pra fazer, mas nunca dá e foi o mais difícil, assim. Inclusive hoje eu acho que eu tô até mais arrumadinha, assim, tô com o cabelo arrumadinho e tal. Não foi proposital, mas no fim eu já vi, tava maquiando e tal. Não tô com a unha feita, então ainda não tô 100%. Mas acho que eu tive um cuidado especial e é um tema que tem muito mais a ver com uma parte muito minha, assim, muito interior, né? Muito profunda. Algumas pessoas, né, que estavam assistindo meu canal e tal, comentando, me falaram que achavam assim que não estavam entendendo porque o tema do canal, né, reboot na vida, né? Já que reboot na vida é algo que você faz quando você sente que não, as coisas não estão andando bem, e eu pareço uma pessoa muito feliz, muito satisfeita, muito de bem com a vida, por que que eu fiz um canal chamado Reboot na Vida, né? Se minha vida não precisa de nada de diferente, enfim. E aí eu fui responder pra essa pessoa especificamente que me falou, e depois uma outra pessoa também perguntou, e eu comecei a pensar, falei, puxa, é verdade, né? Eu nunca falei nada sobre a minha renovação, o meu reboot, né? Como é que eu busco o meu reboot diariamente, ou como é que eu busco essa renovação na minha vida e mudo alguns rumos que não estão caminhando bem. E aí eu pensei em várias possibilidades, eu tenho vários temas para falar, né? Embora eu pareça ser uma pessoa, né, que tem a vida perfeita, não é assim, óbvio que não. Não existe vida perfeita. O que existe é como a gente lida com cada momento que a gente passa na nossa vida. A vida nunca é perfeita e não tem que ser, né? A vida não é para ser. A vida é feita de altos e baixos e os baixos são importantíssimos para a gente parar, refletir, enxergar o que pode ser melhorado e buscar ser mais feliz. É exatamente isso que eu acredito. Bom, e aí eu comecei a pensar num tema que eu falaria aqui para vocês. E o tema que me veio à mente, assim, que mais tocou, assim, pegou, foi a questão do ego. E que tem tudo a ver com esse canal também, né? E aí eu queria só contar brevemente aqui uma parte da minha história que eu acho que muita gente não sabe, mas eu já fui atriz, né? Quando eu era adolescente, né? Desde pequena eu fiz balé, minha mãe sempre me colocou no balé, eu sempre amei, inclusive eu fiz balé até um ano atrás, né? Agora faz um ano que eu não faço, mas por uma questão de correria mesmo, mas eu vou voltar, é uma coisa que eu amo fazer. Sempre gostei de estar nos palcos, sempre me senti bem, à vontade, sempre me destaquei de alguma maneira, né? Não fiz uma carreira, não pensei em fazer uma carreira, mas sempre gostei. E aí, quando eu tava assim na fase dos 16 anos, 15, 16 anos, eu comecei a pensar qual seria a minha profissão, né? Que profissão que eu iria escolher. E, nossa, eu sempre gostei muito de biologia, gostava de ciências. Na verdade, eu gostava muito de física, biologia, português e que mais? Física, biologia, português. Então eu não sabia se eu ia para a área de biológicas, que eu achei que pudesse ser uma boa médica. Eu não sabia se eu ia para a área de física, né, uma parte mais de exatas, ou português, que é redação, eu sempre me destaquei, gostei, e acabei indo para o jornalismo. Mas antes de eu ser jornalista, algo aconteceu na minha vida que talvez muita gente não saiba. Eu resolvi ser atriz, né? Quando eu era adolescente, passado um tempo, eu comecei a pensar, falei, nossa, eu acho que eu posso dar certo como atriz. E comecei a fazer alguns cursos e tal, fiz algumas coisinhas de modelo, e eu comentei com a minha mãe, mãe, quero ser atriz. Ela falava, ai, você, sempre tão estudiosa, vai ser atriz e tal. Mas eu sentia que eu podia ser atriz, achava que tinha a ver comigo. E aí quando a gente voltou para São Paulo, eu morei um tempo no interior, né, na época do colegial. Quando a gente voltou para São Paulo, eu me inscrevi no curso de teatro, tava com 18 anos já, né? E comecei a fazer um curso de teatro. Desse curso de teatro surgiu o convite para trabalhar numa produtora de TV. E eu comecei a trabalhar nessa produtora de TV. Nessa produtora,
pelo fato de eu ser atriz e eu trabalhar na produtora na área de roteiro, ele achou que tinha tudo a ver eu apresentar um quadro teen, né? Eu era uma adolescente, né? Enfim. E eu comecei a apresentar esse quadro. E aí, durante 4 anos, eu fiz um quadro num programa chamado Vida Teen, né? Na Gazeta, na época. Eu dava dicas teen durante um programa chamado Guerra é Guerra. Em alguns momentos do programa, né, em épocas diferentes, eu fui jurada, né, e eu dava dicas como jurada e tal, e depois eu passei a fazer a premiação. E eu fui passando por uma série de situações diferentes, de funções diferentes, mas mudava de função por um único motivo. Eu me via no vídeo e eu não me gostava. Eu achava que eu não estava bem, achava que eu estava dentuça, eu achava que eu gaguejava, eu ficava incomodada e eu sempre reclamava pro meu chefe, né, que era diretor dos programas. Eu não quero mais fazer. Não, Amanda, mas você faz tão bem, não sei o que, você sai tão bem, por que você não... Não, eu não quero mais fazer, não me sinto bem. Eu ficava remoendo aquilo de um jeito tão grande, tão profundamente, assim. Aquilo me fazia tão mal, que eu me olhava, não me gostava e eu pedi, até que chegou um momento que ele falou, tá bom, chega. Me tirou, né, dessa parte de aparecer no vídeo, fiquei só nos bastidores e tal. E aí só depois disso, é que eu resolvi que eu não ia ser mais atriz e que eu seria jornalista. Justamente porque o trabalho nessa produtora me mostrou que o que eu gostava mesmo era ser jornalista. Eu ia sentir mais segurança do que ser atriz, que era uma profissão que é muito incerta, né? Jornalismo não é tão diferente, mas era um pouco mais seguro. E eu tomei a decisão de abrir mão de ser atriz e ser jornalista. E aí, depois que eu trabalhei em alguns lugares, eu trabalhei em assessoria de imprensa, eu trabalhei em portal de internet, e eu fui fazer um estágio na TV Globo, né? Onde eu estou até hoje. Nesse estágio, eu comecei a fugir da reportagem. Só que antes de começar o estágio teve um teste, e eu me lembro que todo mundo tinha que fazer um teste de vídeo. Então tinha que ler um TP, como se fosse um jornal, tinha que ler um TP lá, o teleprompter, né, aquele textinho que vai seguindo assim na sua frente. Tinha que ler e depois isso era uma parte da avaliação. E eu lembro que uma amiga minha, colega minha do trabalho, falou assim, nossa Amanda, as pessoas elogiaram muito sua leitura. Porque além de eu ser atriz, eu tinha aquela questão da impostação e tal, eu tinha uma coisa de leitura dramática e tal, e eu me saí bem, né? Mas eles queriam de qualquer jeito me enfiar na reportagem, como todo mundo tinha que passar pela reportagem. Todas as vezes que eu fui colocada na reportagem, eu saí. Eu dei um jeito, falei com o meu chefe assim, me põe na produção, me põe não sei onde, me põe... Por quê? Porque eu não me sentia confortável, eu tinha criado um bloqueio tão grande ao ponto de falar, não quero ser repórter. E normalmente os jornalistas se formam, a maior parte, né, quer ser repórter, que é a parte de a mão na massa, ir pra rua, escrever o texto e tal. Mas eu falei, não, eu não quero, eu criei um trauma. E tudo isso por quê? Porque eu tinha um ego deste tamanho. Um ego que me fazia ser muito crítica comigo, me avaliar de uma forma negativa toda vez que eu fazia alguma coisa, e uma preocupação deste tamanho de ser perfeita, de agradar os outros, de ser elogiada, né, de atender a expectativa dos outros. Então isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Hoje, para mim, fazer esse canal é uma grande vitória. E eu só me dei conta disso a semana passada. Porque eu tinha noção, eu lembro de quando eu estava no vídeo, a preocupação enorme que eu tinha com a minha aparência, com como eu ia falar, o que iam achar, se eu ia gaguejar, se eu não ia. Eu ficava tão nervosa que de fato eu gaguejava, eu ficava nervosa, eu não fluía tão bem. Mas eu tinha uma habilidade pro vídeo, né? Eu tinha uma facilidade para fazer o negócio. Mas a minha crítica era tão grande que eu fui me boicotando e falei, não, isso não é pra mim. Então, olha o nível da importância que a gente dá, às vezes, para essa questão do ego e que pode até nos prejudicar profissionalmente, que é meu caso.
Eu não falo que eu me prejudiquei, porque eu fiz milhões de outras coisas que eu amo, faço hoje o que eu amo, né? Não tô no vídeo, mas amo o que eu faço, mas normalmente quem tá no vídeo ganha mais, enfim, tem uma série de vantagens. Então, o que que eu pensei? Fazendo esse canal, eu não tinha me atentado para isso. Eu não tô preocupada pela primeira vez na vida, e isso que eu falo de reboot. Eu estou passando por um processo de transformação mental, espiritual, que está me fazendo relaxar um pouco mais sobre essa questão do ego. Não só, depois eu vou até comentar um outro aspecto do ego que também me pega um pouco e agora já está bem melhor. Mas assim, não só com relação as pessoas, a você agradar todo mundo, né? Mas você achar que você tem responsabilidade sobre as coisas, né? Às vezes as pessoas te tratam de uma maneira não tão legal e a gente tende a achar que a gente é o centro do mundo. Se a pessoa agiu daquela maneira, eu fiz algo que ela pode ter. Então eu sempre me torturei, né? Toda vez que eu sentia que alguém tinha falado alguma coisa que não gostou de alguma atitude minha, e eu passei a me despreocupar com isso, porque a gente não tem controle sobre a opinião dos outros. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem os seus traumas, a sua história de vida que faz com que ele seja de um jeito ou de outro, que ele olhe a vida de um jeito ou de outro. Eu não vejo a vida da mesma forma que você. Eu não tenho, muitas vezes eu não me incomodo com as mesmas coisas que você. Então, eu vou dizer que aquilo não é bom, aquilo é certo, aquilo é errado. O certo e o errado depende da referência, depende do que você acha certo, do que você acha errado. Então muitas vezes a gente questiona o comportamento do outro porque a gente usa os nossos óculos para avaliar o outro. Eu acho que o outro não está agindo da forma correta. Eu não sei o que está passando na cabeça do outro, eu não sei o que o outro está sentindo naquele momento, eu não sei se ele está agindo pensando de uma outra maneira que eu talvez não consiga nem imaginar o que é, porque eu não tenho a mesma cabeça que ele. Então a gente julga demais as pessoas também, né, quando a gente age pelo ego. Então o ego é algo que a gente, óbvio, é importante, né, é uma forma da gente ter autoestima, da gente se valorizar, mas também é algo que pode nos prejudicar. Tanto quando a gente acha que o outro tem uma reação por alguma consequência de algo que a gente fez, a gente acha que a gente é o centro do mundo, e muitas vezes a pessoa não está bem, a pessoa simplesmente agiu daquela maneira por um motivo dela. Depois, quando a gente acha que tem que agradar todo mundo, né, e a gente fica mal, arrasada, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu passei a minha vida inteira, sofrendo, porque as pessoas, às vezes, tinha um grupo enorme, né, 70% das pessoas a gente se dava super bem, falava bem, 30%, 20% falava alguma coisinha, não gostava de alguma coisa que eu falei, nossa, era o fim do mundo, porque eu tinha que agradar todo mundo. Isto é impossível, impossível. Quer ver uma frustração? Quer ver uma frustração na nossa vida que a gente pode carregar a vida inteira? É essa, tentar agradar todo mundo, porque a gente não vai agradar, esquece, e aí você vai sofrer porque você não está agradando todo mundo. Então, isso pra mim está sendo um reboot. Esse aspecto do ego, de querer agradar o tempo todo, de querer agradar todo mundo, de achar que todo mundo tem uma reação porque eu fiz algo, né, ficar sofrendo, isso pra mim está sendo uma grande transformação. E esse canal é a prova de que eu estou muito mais desapegada do meu ego. Porque eu gravo vídeo com careta, eu vou ver lá, eu dou risada, né? Eu gravo vídeo andando, e aqui tudo, né? Eu odeio as minhas marquinhas aqui de essas ruguinhas que eu tenho aqui. Eu gravo com o vídeo todo enrugado, correndo, andando na rua, e eu não sinto uma preocupação de o que as pessoas vão achar. Vocês não têm noção de como é viver mais leve quando você faz algo do coração, algo que te faz bem, sem se preocupar com o que os outros vão achar. Eu tô tendo essa sensação com esse canal, tô muito feliz. Desejo que todo mundo sinta da mesma maneira, que relaxe com relação a isso, entenda que as pessoas são diferentes, entenda que o outro é o outro não tem a sua cabeça, o outro não tem que te aceitar ou não tem que agir da forma que você acha que ele tem que agir e nem tem que ser a favor de tudo que você faz, de tudo que você fala.
né? Porque ele tem a cabeça dele, ele tem a história dele. Você tem que agir com seu coração da forma que você acha que é correta, e também não vale a pena ficar julgando o outro porque o outro agiu de forma diferente do que a gente, porque também é o ego aí dizendo: "Nossa, eu sou a certona, eu sei tudo que é o melhor e o outro não. Eu vou dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito". Isso é arrogância, e isso eu também estou trabalhando muito em mim, e é uma forma de eu dar um reboot na minha vida e de viver uma vida muito mais leve. É o que eu recomendo para todos vocês. Então eu já agradeço a todos que estão acompanhando o canal, agradeço os comentários, sugiro aqui uma reflexão sobre quantos momentos você sofreu porque alguém não estava de acordo com você, questionou seu posicionamento, te criticou. Então reavalie, né? Veja o que de fato é uma crítica que você faz a você mesmo, ou você está querendo agradar o outro simplesmente por agradar o outro e ser, né, achar que essa é a melhor forma de ser feliz. Não é. Ser leve é a melhor forma de ser feliz. Tá bom? Um beijo grande, até o próximo vídeo, até mais.